Abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei, aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Irmãos, o Senhor Deus esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 10, versículo 25, e somente o presbítero proclama o Evangelho. Levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. O sacerdote viu aquele homem ferido e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu aquele homem ferido e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu aquele homem machucado e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e o levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, 2 moedas de prata, e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido próximo daquele homem que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Beijem o Evangelho, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Sentados, amados, amadas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do Senhor. Irmãos, no livro de Jonas, depois em casa, leiam novamente o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos. Muito rápido,
muito curto, o livro do profeta Jonas. A Bíblia diz, irmãos, hoje na primeira leitura, que Deus deu uma ordem a Jonas. Jonas morava onde hoje é Israel. Nínive era uma grande cidade. A cidade de Nínive ficava, irmãos, lá onde hoje é aquela região do Iraque. Hoje o nome de Nínive é Mossul. Mossul, lá no Iraque. Mossul. Nínive ficava lá, junto do rio Tigre, lá onde hoje é o Iraque. E Deus disse para Jonas: Jonas, sai aqui da tua terra e vai para a cidade de Nínive, a grande cidade. Eram necessários 3 dias para percorrer toda a cidade de Nínive, tão grande era a cidade. E Deus disse: vai, Jonas, fala para o povo de Nínive que o pecado daquele povo chegou diante de mim, e eu vou destruir aquele povo, destruir aquela cidade, se aquela cidade não se converter. O que Jonas fez? Ele obedeceu a Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Se vocês prestarem atenção na leitura, né? Espero que todos tenham nas mãos a Bíblia. Se não trouxeram, na próxima Eucaristia tragam. Conhecer a palavra de Deus é a maior alegria do cristão. Ele não cumpriu, ele não obedeceu a Deus. Ele foi até Jope. A cidade de Jope é onde hoje está a cidade de Tel Aviv. A moderna Tel Aviv em Israel, onde está o aeroporto, onde está o porto de Tel Aviv. Ali era a antiga cidade de Jope. O que Jonas fez? Ao invés de ir para Nínive, ele foi a Jope, foi no porto, comprou uma passagem de navio pelo mar Mediterrâneo para a cidade de Tarsis. A cidade de Tarsis fica na Espanha, do outro lado do mar Mediterrâneo. Jonas pensou: vou fugir de Deus, vou fugir da vontade de Deus. Imagina, se eu for lá em Nínive e começar a falar para aquele povo de cabeça dura, eles vão me matar. De maneira alguma, vou embora. Comprou a passagem, pagou, entrou no barco, estava dormindo, tranquilo. A Bíblia diz que Deus mandou uma grande tempestade, irmãos. E o barco parecia um brinquedo no meio da imensidão daquele mar. E os marinheiros eram pagãos, adoradores de ídolos, começaram a invocar os seus deuses e nada acontecia. Por quê? Deus falso não tem poder. Deus falso, ídolo, não tem poder para acalmar o mar. Só o Deus criador do mar é que pode acalmar o mar. Eu esperava um amém da igreja. Queridos, começaram a invocar os seus deuses e nada. É como, por exemplo, uma pessoa que está passando pela prova, está passando pela tribulação, pelo problema, e ao invés de invocar o nome de Jesus, ao invés de invocar o único que tem poder para curar, para sarar, para libertar, para expulsar demônio, começa a invocar deuses estranhos, a deusa do mar, o deus das montanhas, da floresta, disso, daquilo. Nada muda na vida da pessoa. Por quê? Ídolo não pode ajudar, porque ídolo é um Deus morto, é um Deus falso. Só o nosso Deus é vivo, o grande e poderoso Jeová, ninguém mais. Aleluia, Jesus. Acordaram, glória a Deus. Queridos, o capitão chegou lá embaixo, Jonas estava dormindo. Acorda aí, meu. Acorda. Nós estamos quase perecendo. Invoca o teu Deus. Quem é você? Eu sou Jonas. Eu sou do povo hebreu, do povo de Israel, do povo que adora o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Falaram para ele: invoca o teu Deus. Jonas falou: eu sei qual é o motivo desta tempestade. Sou eu. Porque eu tentei fugir da presença de Deus.
Quando você tenta fugir da presença de Deus, é isso que acontece na sua vida. Uma tempestade enorme se levanta contra você. E o barquinho da sua vida fica quase afundando nas ondas enormes que se levantam contra você. Não fuja de Deus. Não fuja do Senhor. Busque o Senhor. Busque a Deus. Isaías capítulo 55. Preste atenção, igreja. O que está escrito em Isaías 55. Diz a palavra: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. O que significa isso? Enquanto Ele pode ser encontrado. Significa que o dia que a pessoa despertar e tentar buscar a Deus, seja tarde demais. Não é o seu caso. Você veio buscar a Deus hoje aqui e Deus vai te honrar em nome de Jesus de Nazaré. Falaram para ele: Jonas, invoca o teu Deus. Jonas falou: eu sei, eu sou o motivo. Sou eu desobedeci o meu Deus. Ele me mandou ir para Nínive e eu fugi de Deus. É isso que acontece. Quando você foge de Deus, acontece na sua vida também, meu irmão. Você fala assim: padre, mas eu estou buscando a Deus e a tempestade se levantou do mesmo jeito. Tem uma diferença muito grande. Quando você não busca a Deus, a tempestade te engole. Quando você busca a Deus, a tempestade se acalma em nome de Jesus. Olha a diferença. Quando você não busca a Deus, a tempestade vai te engolir. Engolir a tua casa, a tua família. Mas quando você busca a Deus, basta uma palavra de Jesus e o mar se acalma. Jogaram Jonas no mar. Havia um grande peixe. O peixe engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. E Deus fez com que aquele peixe fosse nadando até a praia. Vomitou Jonas. Quando Jonas saiu do peixe, ele percebeu que tinha que ir para a cidade de Nínive. Meu irmão, minha irmã, quando você não faz a vontade do Senhor, você não é feliz. Você não é feliz. Ô padre, mas me responde, quando é que eu sei que é vontade de Deus e não é vontade de Deus? Muito simples, muito simples. Gálatas capítulo 5. Um dos frutos do Espírito Santo é a paz. É a paz. Quando você está cumprindo a vontade de Deus, você tem paz. Mesmo atribulado, mesmo chorando, você tem paz na alma. Você tem paz no coração. Por isso que você tem certeza que Deus está conduzindo. O ser humano não pode te dar paz. Somente o príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré, pode te dar a paz. Está escrito em Isaías 9:5. Jesus recebe o título de príncipe da paz. Quando você toma uma decisão na sua vida, mesmo que todos se levantem contra você, mesmo que o mar se levante contra você, hein? Mesmo quando você obedece a Deus, muitas vezes Deus permite que o mar se enfureça contra você. Por quê? Para mostrar para os pagãos, para mostrar para aqueles que não creem, que o Deus que você adora é o Deus que acalma o mar. É o Deus que acalma o mar. Quando você sente paz, tranquilidade, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque eu tenho paz, apesar de tantas tribulações que eu enfrento pela associação, não na associação, mas pela Associação Leão de Judá. Porque no meu coração mora o príncipe da paz, que é Jesus. E eu vivo em paz, porque eu sei que a obra é dele, a obra é do Senhor. Queridos, o sinal de Jesus hoje foi a primeira vez que eu passei Jesus no início da Eucaristia. Sempre eu passo no final. E é interessante. Por isso que eu peço ao ministério depois cantar Brilhando no Vale. Insisto com este louvor.
Porque quando eu coloquei e fui buscar Jesus, tudo se apagou. Depois que Jesus voltou para o altar, a luz foi acesa. Porque quem brilha é Jesus. Quem brilha é Jesus. E aquele que é de Jesus. Amém? E você nasceu para brilhar, hein? Você nasceu para brilhar. E sabem por que as pessoas criticam? As pessoas perseguem você, sabe por quê? Porque você brilha. Quem vive nas trevas não suporta, não aguenta, não suporta ficar ao lado de uma pessoa que tem a luz de Deus, que é você. Contaram para mim uma história muito interessante. Diz que a cobra, ela perseguia o vagalume. E ela perseguia o vagalume, e o vagalume corria, não é? Nadava, voava. Vagalume nadando é difícil, né? O vagalume, ele voava para lá, voava para cá e a cobra atrás. E o vagalume ia para cá e a cobra ia para trás. Chegou um momento que o vagalume não tinha mais para onde correr. Ele parou, a cobra veio para dar o bote. E ele falou assim: Dona Cobra, quero fazer uma pergunta. A senhora vai me engolir mesmo? Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, posso? Pode. Eu não faço parte da sua dieta. Cobra não come vagalume. Cobra come sapo, enfim, roedor, mas não vagalume. Cobra não come inseto. Por que a senhora quer me engolir? A cobra falou assim: porque a sua luz me incomoda. Quem é cobra sempre está incomodado com aquele que tem luz, porque a nossa luz vem de Jesus. A diferença é que no nosso caso, a cobra é esmagada pelo pé poderoso do leão da tribo de Judá, que é Jesus de Nazaré. No meu caso e no seu, aleluia. Evangelho de hoje. O doutor da lei pergunta a Jesus. O doutor da lei conhecia a palavra de Deus, era cumpridor dos mandamentos. E ele pergunta: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus questiona: mas você sabe tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças. E Jesus acrescenta: e ao próximo como a ti mesmo. Ele queria se justificar, porque ele conhecia a lei, e ele não cumpria a lei. Ele pergunta: viu, mestre, então, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta uma das mais belas passagens da Sagrada Escritura. Jesus disse: um homem saía de Jerusalém e ia para Jericó. Jerusalém fica no alto, no Monte Sião. Jericó fica na planície, lá embaixo. Às vezes, já aconteceu, Deus está lá em Israel, você está em Jerusalém, está frio, porque fica no alto. Em Jerusalém está frio. A gente passa pelo deserto da Judéia, descendo, e quando a gente vem na planície, lá está a cidade de Jericó, lá embaixo está um calor terrível. O homem saiu de Jericó. O homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó. No caminho, assaltantes, ladrões vieram, bateram nele, roubaram, machucaram e deixaram ele quase morto. Passou um sacerdote do Antigo Testamento, é claro, da lei de Moisés, viu aquele homem e passou adiante. Passou um levita, viu aquele homem machucado, passou adiante. Aquele homem era um judeu. Passou um samaritano, montado no seu jumentinho, viu aquele homem, desceu do jumentinho, pegou aquele homem, limpou as suas feridas, colocou azeite e vinho, álcool, para estancar as feridas, colocou na sua própria montaria, foi puxando aquele jumentinho, com aquele homem doente, machucado no jumentinho, foi para uma hospedaria. A Bíblia diz que ele cuidou daquele homem,
falou para o hospedeiro: olha, eu vou continuar a minha viagem, eu te dou 2 denários, 2 moedas de prata. Um denário, irmãos, era uma moeda de 5 gramas de prata, equivalendo o trabalho diário de um trabalhador, uma diária. Quando eu voltar, disse ele, eu te pagarei o gastares mamais. Explicando a parábola, a história. Preste atenção, igreja. Jerusalém significa tudo aquilo que é de Deus: o céu, a igreja, o altar. Jericó, veja que Jerusalém está no alto, Jericó está lá embaixo. Jericó, o mundo, e tudo que o mundo pode oferecer de mal para o ser humano. Aquele homem que saiu de Jerusalém, para sair de Jerusalém, ele tem que dar as costas para Jerusalém. Sou eu, você, que muitas vezes damos as costas para Deus, como Jonas deu as costas para a vontade de Deus. Quando você falta com as suas obrigações de cristão, quando você por preguiça deixa de ler a palavra, por preguiça deixa de louvar a Deus, não é fiel. Quem são os ladrões? Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é? O demônio, o diabo. É bíblico. João 10, versículo 10. Este ladrão é o demônio. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta do altar de Deus, quem se aproxima de você é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Por que vocês acham que nós celebramos numa segunda-feira? Por que vocês acham que nós celebramos numa sexta-feira? E só não celebro no domingo porque não me deixam, eu não tenho permissão. Justamente por isso, irmãos, para trazer vocês para os braços de Jesus. O ladrão é o demônio que machuca. Por que o sacerdote não tocou naquele homem? Ele estava machucado. E para um sacerdote, para um judeu, não se podia tocar no sangue, porque sangue era sagrado no Antigo Testamento, não para nós cristãos. Tanto que nós podemos fazer transfusão de sangue. O sangue era sagrado no Antigo Testamento, não no Novo. O sacerdote levita passaram adiante. O samaritano desceu da montaria. Quem é o samaritano? Jesus. Que desceu da sua glória, como está em Filipenses capítulo 2. Desceu da sua glória, assumiu a carne humana no ventre de Maria, para nos salvar. Foi isso que Jesus fez. Vocês cantaram tão bonito no ato penitencial, com esse lindo louvor, o grito. Jesus desceu da sua glória. Ele veio até mim, até você, machucado, ferido pelo pecado, pelo problema, pela tribulação. O que Jesus fez? Ele nos lavou as feridas e nos trouxe para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. E quando eu falo igreja, é a igreja do modo geral. O hospedeiro, o ministro dele. Tem algumas pessoas aí, umas histórias tontas aí, que o Padre Wilson vai deixar o ministério. Não, eu não sei de onde as pessoas tiram. Não sei. Assisto muita novela, não sei. A pessoa vive no mundo da lua. O que eu tenho recebido de mensagem: padre, é verdade que você vai deixar o ministério? Ai, padre, para com isso. Eu sou muito feliz como presbítero. Eu jamais vou deixar algo que me realiza, que me faz feliz. É ser presbítero de Deus. Então, por favor, irmãos, glória a Jesus. Então pare com isso, por favor, hein? Não venham mais me perguntar isso. Se alguém vier com essa pergunta tonta, idiota, eu não vou nem dar bola para a pessoa. Padre, é verdade que o senhor vai deixar o ministério? É, tá bom, eu vou ser presidente da república. Ah, vai. Tenho coisa mais importante para fazer do que ficar dando respostas para perguntas tolas.
Queridos, o hospedeiro é o ministro que cuida dos feridos que Jesus envia para ele. Eu sou esse ministro. O presbítero é esse ministro que acolhe, que abraça, que cuida. E Jesus deu 2 denários, o que representam essas 2 moedas? A palavra de Deus e a divina Eucaristia. Os 2 denários, as 2 moedas, vejam que através dos 2 denários, aquele homem ferido recebe a cura, recebe a libertação pela palavra de Deus e pela divina Eucaristia. E Jesus diz: cuida dos enfermos, cuida dos que estão feridos. Quando eu voltar, Maranatá, vem Senhor Jesus. Quando eu voltar, e Ele vai voltar em glória, Ele vai me dar uma recompensa por ter cuidado de vocês. Vocês acham, se eu tenho esta promessa de Jesus, que quando Ele voltar, Ele vai me dar, Ele vai dar a mim, hospedeiro, ministro dele, Ele vai me dar uma recompensa celestial por cuidar de vocês? Vocês acham que por causa de confusãozinha na igreja, de perseguição desta ou daquela pessoa, eu vou deixar de ser hospedeiro, ministro, presbítero e aquele que cuida de vocês? Mas nunca, nunca, nunca. Amados, aplauda o Senhor, aplauda Ele, não a mim, mas o Deus. Amados, sejam de Deus, sejam de Deus. Não abandonem Jesus. Algumas pessoas falam: padre, ficam preocupados. Não. Quem é de Jesus não vai abandonar Jesus nunca. E eu falo para vocês, eu jamais vou deixar de celebrar a Santíssima Eucaristia. Jamais. Alguns estão dizendo por aí que eu vou fundar igreja. Eu não posso fundar igreja, sabe por quê? Porque a igreja já foi fundada. Eu não posso fundar algo que já existe. Jesus é o fundamento da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 16 diz, versículo 20, perdão, que Jesus, Ele é o fundamento da igreja. Eu não posso fundar algo que já existe. A igreja já existe. A igreja de Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, seja de Deus, não fuja de Deus, permaneça na casa de Deus. Pela palavra e pela Eucaristia, os 2 denários, nós iremos para o céu com o nosso Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Queridos, façamos agora o ofertório, início de mês. Quem ama Jesus é fiel a Ele, na sua oferta e no seu dízimo. E não esqueçam de adquirir a sua rosa para a bênção no final da Eucaristia.